Olá, queridos catequizandos e catequizandas de adultos aqui da Paróquia Espírito Santo, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais um dia, né? E não é só mais um dia, estamos sempre como catequistas, a trabalho, né? Essa dedicação pela catequese, é uma grande alegria. E dando continuidade hoje, nós vamos conversar sobre os mandamentos da lei de Deus, chamado também de os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Mas vamos nos perguntar, por que é que Deus precisou dar para nós essa lei de Deus, né? Pensamos bem, toda casa, todo estado, toda cidade, ela precisa de ter uma organização. E nós temos, por exemplo, no Brasil e em todos os países, tem lá a sua Constituição. Quando você faz algo que vai contra o que está escrito na Constituição, vai dizer, isso é anticonstitucional. E também, e às vezes a gente fazendo isso, a gente pode sofrer alguma pena. Por outro lado, imaginem um trânsito intenso como na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em outras grandes metrópoles, um trânsito onde não houvesse lei, não houvesse uma organização, né? Aqueles entendimentos, aqui não pode estacionar, aqui não pode fazer uma conversão à esquerda, farol vermelho você não passa, no amarelo você presta atenção, no verde é a sua vez, né? Se não houvesse essas coisas. Eu assisti um filme ou alguma coisa sobre a Índia, e lá na Índia não tem. Lá é cada um para si, Deus por todos, modo de dizer, né? Porque lá vaca anda solta, porque é um animal sagrado por eles, trânsito, cada um vai para o lado que quer, mas eu acho que eles acabaram intuitivamente criando uma lei, porque apesar de toda a confusão para a gente que olha, cada um vai para o seu caminho certo, né? Mas Deus criou também essa lei, vamos dizer assim, para botar uma ordem na casa. Né? Porque é uma lei que, como vocês viram já no encontro passado, né? Já está infusa em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração. Nós sabemos muito bem o que é bom e o que não é. Mas esses 10 mandamentos, quando eles foram acolhidos por Moisés e passado ao povo, né? Deus passou ao povo através de Moisés, porque o povo estava saindo de um país, saindo de um estado, de um povo pagão, ou de um povo que tinha muitos deuses, né? Era um politeísmo, tinha um Deus para tudo. E eles, como escravos nessa terra, lá no Egito, eles acabaram assimilando um pouco essas coisas, né? Então Deus precisava chamar de volta esse povo para que eles sabiam, né? Mas reforçando que havia somente um e verdadeiro Deus. E justamente por aí é que começa os 10 mandamentos, os 3 primeiros dedicados ao amor de Deus, né? Nosso amor de Deus para conosco e de nós a nossa resposta para com Deus. Então vamos lá, né? Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 21, vocês vão encontrar na íntegra essa descrição dos 10 mandamentos lá no Antigo Testamento. Eu peço que vocês façam essa leitura antecipadamente, né, para vocês possam assim assimilar melhor quando
no momento em que vocês forem estar diante, juntamente com o seu catequista. Então, para o melhor entendimento. Mas eu, na verdade, diria a vocês que o bom seria se vocês começassem a ler a partir do capítulo 19. Leiam o capítulo 19 por inteiro, não é tão extenso, e vocês chegam ali no capítulo 20, então já do versículo 1 até o 21 vai estar ali os 10 mandamentos. Pois bem, como vimos, desde lá do início de nossos encontros de catequese, Deus nos ama e não nos impõe nenhuma condição para isso. Então, isso quer dizer que Deus nos ama incondicionalmente e tudo faz para o nosso bem, tudo para a nossa felicidade. Então, esses mandamentos não é uma condição que Ele está impondo para nos amar, é para o nosso bem, para que nós vivamos felizes com esses mandamentos, cumprindo esses mandamentos. E como um esposo que ama verdadeiramente a sua esposa, então esse esposo faz um pacto de amor com ela, com a sua esposa, ou seja, o matrimônio, aquela aliança do matrimônio, Deus também faz um pacto, faz uma aliança conosco. E ele usou um povo, ele precisou didaticamente usar de um povo para chegar até nós, né? Então, o povo hebreu, já escolhido como o povo de Deus, o povo lá de Israel. Então, esse povo se encontrava escravizado no Egito. Deus ouviu o clamor desse povo, né? E Moisés, que estava exilado, estava refugiado, foi escolhido por Deus, né? Ele foi chamado lá na montanha, lá naquela história que vocês conhecem de Moisés. Havia uma sarça que estava se queimando, mas não se consumia. O fogo queimava, mas a árvore não se queimava. Então Moisés lá chamou e deu a Moisés essa missão de ele, como um hebreu, ir lá buscar o seu povo que estava escravizado no Egito, e ele trouxesse esse povo para a terra prometida. Quer dizer, na verdade, o povo ia voltar para casa, voltar da onde eles vieram. Já não eram as mesmas pessoas, mas era o mesmo povo. E Moisés, então, foi incumbido dessa missão, e ele fez isso, né? E ele foi lá e conseguiu, então, a libertação do seu povo escravizado, e através do deserto ele veio caminhando com esse povo, né? Deus guiando através de Moisés, né? Moisés sendo o orientador desse povo, veio trazendo. E eles chegaram, então, lá no deserto do Sinai, ao pé do Monte Horebe, chamado também de Monte Sinai. Eles acamparam ali junto a esse monte. E lendo lá, então, no capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo, vocês conhecerão na íntegra a manifestação de Deus a Moisés e a todo Israel. Porque foi lá nesse monte em que Deus falou, ditou a Moisés, onde escreveu nas pedras, né, os seus 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, conhecidos também como mandamentos da lei de Deus, pois foi o próprio Deus que ditou esta lei para bem do povo de Israel e para o nosso bem hoje. Então, vejam, muitos de nós, nos dias de hoje, pensam assim, ou dizem, ou vocês, se não pensam, mas já ouviram de outra pessoa o seguinte: essa história de mandamento, essas leis, isso é coisa do passado. Imagina só, nós estamos em outros tempos, ninguém mais age desse jeito, todo mundo faz assim, por que a gente tem que ficar nesse não isso, não aquilo, né? Então imagina só, digo isto em relação a todos os 10 mandamentos, mas principalmente, né, quando se trata do 6º mandamento,
que é não pecar contra a castidade. É um mandamento que, nos dias de hoje, ele está sendo muito deixado de lado, principalmente pelos casais jovens, enamorados, por todas as pessoas, né? Isso é coisa do passado, né? Não pecar contra a castidade, ou não cometerás adultério, como está lá em Êxodo 20, 14, e lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. E Jesus Cristo, em sua pregação, quando ele falava sobre o reino de Deus, conhecido também como Sermão da Montanha, após o seu batismo, ele começou a sua vida pública praticamente através deste sermão, onde ele lá falou das bem-aventuranças, né? Mas ele também falou dos mandamentos da lei de Deus. Ele falou que não mudaria uma vírgula, mas ao contrário, né? Ele aperfeiçoaria, e foi o que ele fez, né? Então ele disse assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então vejam bem, por que eu estou falando? Já comecei lá pelo 6º mandamento, pois como eu disse, é isso. Hoje em dia, este é um dos mandamentos deixados de lado. Ninguém se preocupa muito ou nada em manter a sua castidade. Pois bem, isso que eu acabei de dizer está lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Se quiserem conferir, né, no Sermão da Montanha, esse sermão começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, onde ele dita todas as bem-aventuranças. Ele começa com a palavra que algumas traduções da Bíblia trazem como felizes aqueles que... Então, ele fala de felicidade. Deus começa, Jesus Cristo, que é Deus, lógico, começa falando para nós de felicidade. Então, felizes aqueles que vivem conforme os mandamentos. Mas ele vai falando assim de um por um, né? Então, vocês quiserem conhecer, é muito bom que conheçam, leiam esse sermão conhecido como Sermão da Montanha, e lá em Mateus capítulo 5, em diante, até o capítulo 7. Então nós agora vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento, o primeiro diz assim, nós escrevemos assim hoje: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, na prática, se ama a Deus na pessoa do irmão, né? São João diz, é mentiroso quem diz, amo a Deus, mas odeia o seu irmão. Como que a gente vai amar a Deus, que a gente só ouve falar? Lógico que Jesus Cristo, ele trouxe, vamos dizer assim, a pessoa de Deus, porque ele se tornou um ser humano, e ele sendo Deus, tornou então Deus visível. Mas Deus é espiritual, né? Uma pessoa espiritual. Nós não o vemos, nós sabemos pela nossa fé que ele existe. Mas como é que nós vamos amar alguém que não vemos quando nós odiamos ao irmão que vemos, né? E Deus está em nós e está também no irmão. Lá em João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, lá em João capítulo 4, versículo 20, é que está escrito isso que eu disse, né? Que é mentiroso quem diz que ama seu irmão, que ama a Deus e não ama seu irmão, ou odeia seu irmão. Agora, nós podemos também citar outros exemplos de não amor a Deus, né? Ou de não uma fé total a Deus, quando às vezes nós nos apegamos a crendices, amuletos, feitiçarias, horóscopos. Isso é uma forma de não confiar em Deus. Nós não precisamos de nada disso. Pular 3 ondinhas no mar não é da nossa fé, né?
existem outras fés. Nós somos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Nós temos um só Deus. Então, é a esse Deus que nós devemos amar, respeitar e louvar. Então, esse é o amor a Deus, né? Agora, por falar em louvar, no segundo mandamento diz: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O nome de Deus é santo. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor, né? Então, é nesses momentos que nós podemos citar o nome de Deus, porque Deus é santo. Nós não podemos usar em vão, jurar, né? Jesus Cristo também fala lá: não jureis em falso, mas eu te digo, não jureis a Deus por coisa nenhuma, que o teu sim seja sim e o seu não seja não. Então, é perjúrio se a gente jurar em falso, falar alguma coisa em nome de Deus, sendo que não é, é uma mentira, né? Usar o nome de Deus para outros fins, né? Para conseguir algumas coisas, até digo politicamente mesmo, né? Olhem bem aí, nós estamos aqui no ano eleitoral, vamos prestar atenção nisso, né? Pessoas podem usarem em vão o nome de Deus em benefício próprio, não tem nada a ver com o amor a Deus. Então nós não devemos fazer isso e prestar atenção quando está sendo usado o nome de Deus em vão. No terceiro mandamento, que também é dirigido a Deus, né? Está escrito: lembra-te do dia de sábado. Né? Por quê? Faz referência ao dia do repouso, ao dia da família, ao dia da oração, ao dia do recolhimento. Então, isso vem lá da criação do mundo, pois Deus criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. E no 7º dia descansou, porque nós precisamos dessa pausa. Você trabalha, mas você precisa de um dia de pausa. Se você não tirar esse dia de pausa para você orar, para você ir à missa, Santa Missa, quem pode, que comungar, receber o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo, na hóstia consagrada, se confessar. Quem não faz essa pausa, né? Nós sabemos que hoje em dia muitos trabalhos exigem que as pessoas trabalhem no domingo. Se não fizer assim, vai ficar sem emprego. Mas nós temos que tirar então um dia para isso, né? Porque se você só tem interesse no trabalho, em no ganhar, em uma promoção, e esquecer do dia do Senhor, então você também está deixando de amar a Deus em primeiro lugar, né? Bom, ele fala aqui do sábado, mas para nós cristãos católicos, apostólicos, cristãos, quer dizer que nós somos depois de Cristo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né, passamos a ter esse dia como o dia da nova criação. Então, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia repousou. Por isso, o sábado, para o judeu, era e ainda é para muitas religiões o dia da oração, o dia do repouso. Mas para nós cristãos, nós sabemos que Jesus veio até nós e ele morreu por nós numa sexta-feira e ressuscitou ao 3º dia, ou seja, no primeiro dia da semana. Daí por diante, este dia passou a ser então o dia da gente guardar. E hoje esse terceiro mandamento é da seguinte forma: guardar domingos e festa de guarda. Muitos vão se perguntar: se é guardar o sábado, por que agora é guardar o domingo? Então, guardem bem. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque o domingo passou a ser o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que ele surgiu e apareceu para os seus apóstolos, né? E o quarto mandamento? O quarto mandamento vem: honrar pai e mãe. Este mandamento traz uma promessa. Vejam lá em Êxodo 20, capítulo 12.
Vejam vocês que eu não estou falando tudo, eu falei que ia fazer um resumo. Estou deixando aqui as passagens bíblicas. Procurem anotar e consultem lá na Bíblia. Né? É muito importante isso também, a gente conhecer essas passagens na Bíblia. Não é coisa da catequese, não é coisa do Vanderlei, não é coisa do padre, não, isso é uma coisa que é Deus que deixou, que está na Bíblia. Né? O quinto mandamento, não matar, é o que diz esse mandamento. E esse mandamento, ele fala não matar. Às vezes a pessoa vai entender literalmente. Não matei. Tem muita gente quando vai se confessar, eu ouvi dizer isso, né? Seu padre, eu não matei e não roubei, o resto eu já fiz de tudo. Muitas vezes as pessoas matou, sim, né? Quando você, por exemplo, fala mal ou fala uma mentira sobre uma pessoa, conta uma história, mesmo que não seja mentira, mas que não leva a nada, mas leva aquela pessoa a perder o seu valor moral, desmoraliza aquela pessoa, você está matando moralmente aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa pode até perder um emprego, perder uma situação, né, pessoa digna, por causa de uma mentira. Então diz aí, né? Não matar, é o que diz esse mandamento. Mas há muitos outros entendimentos sobre esta palavra que deixo para o seu catequista acrescentar mais alguma coisa sobre isso. E o sexto? Sexto é não pecar contra a castidade. Então, sobre esse assunto, a gente já adiantou lá no início. Então, essa conversa a gente já falou, né? Sexto mandamento. O sétimo mandamento vem também aí, não roubar. A palavra é curta, é não roubar. Né? Mas isso inclui também a não defraudar, não deixar de pagar a quem você deve. Enfim, muitas maneiras de entender este não roubar. O mandamento vem simplesmente escrito lá, não roubar. Mas depois vem aí os preceitos todos, né? E o oitavo mandamento é não levantar falso testemunho. Certo? Como fazer falso testemunho? Bom, literalmente você testemunhar contra ou mesmo a favor de uma pessoa falsamente. Você querendo, às vezes, defender uma pessoa assim, um conhecido, ou você até foi contratado para defender lá em juízo, lá você vai jurar em dizer a verdade, somente a verdade. Mas não precisa ser no juízo. Às vezes você dá um falso testemunho, não. Você concorda com aquilo que a pessoa está dizendo, mas você sabe que aquilo é mentira. Então você está dando um falso testemunho para ajudar uma pessoa. Mas, na verdade, não devemos fazer isso. Não levantar falso testemunho. E principalmente quando é contra, né? Fazer uma fofoca, falar da vida alheia, com maldade, difamar, né, uma pessoa. E isso também é um mandamento que se correlaciona com o quinto mandamento, como nós estávamos falando, né? E não matar. E você difamar uma pessoa, você está matando essa pessoa. Não literalmente, mas está acabando, às vezes, com a vida dessa pessoa. A vida social, né? No nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Quem peca contra esse mandamento, peca também contra o sexto mandamento. Né? Vejamos lá depois. Jesus fala, como foi dito lá, no sexto mandamento. Quem olhar para uma mulher com desejo libidinoso, ele já está pecando com ela, porque no seu desejo. Então, não desejar a mulher do próximo, lá no sexto mandamento já fala. Né? Jesus diz, aquele que olha, ele corrige, né? Diz isso, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já está pecando. Então, o nono mandamento e o sexto, eles se correlacionam. E, finalmente, no décimo mandamento, vem lá, não cobiçar as coisas alheias. A cobiça, né,
é uma inveja pecadora, é uma inveja maldosa. Porque às vezes você, não digo você gostar, você pode gostar, de repente eu vou visitar ali uma família, um amigo, eu posso até gostar das coisas que a pessoa tem, até desejar ter também. Mas não cobiçar, olhar com aqueles olhos, nossa. Às vezes tem pessoas que cobiçam e até desejam no seu íntimo o mal, fica com inveja, uma inveja matadora mesmo daquela pessoa. Nossa, a pessoa conseguiu isso, eu não consigo. Tem gente que até fala assim, eu vou na igreja, não tenho nada disso, essa pessoa nem vai na igreja, olha como está bem de vida. Então a pessoa está ficando muitas vezes por fazer essa comparação. Aliás, eu aprendi que quando você desobedece um dos mandamentos, se você prestar atenção, você está desobedecendo todos os outros 9. Né? Então, esse não cobiçar as coisas alheias, ele pode nos levar, ele nos tenta a cometer, quem sabe, um pecado contra o 7º mandamento. Isto é, o roubo. Porque às vezes a pessoa não consegue ter aquilo pelos seus próprios possibilidades, pelos bens, e ele vai por outros caminhos e consegue, né? Através de defraudando alguém, tentando ter um dinheiro a mais nos seus negócios, né? Injustamente, e para ele ter aquilo que ele invejou. Então, um pecado leva você a cometer um outro. Pode levar, não digo que leva, mas pode acontecer. Então, nós vimos que os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor de Deus. E os últimos, né, se referem ao amor ao próximo. Então, um doutor da lei, lá em Mateus, né, capítulo 5, não, capítulo 5 não é, mas lá no Evangelho também de São Mateus, não sei se eu anotei aqui o capítulo, mas um doutor da lei perguntou a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, e semelhante a este é o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, né, depende desses 2 mandamentos. Agora eu vou pedir aqui ao Júlio que ele coloque para nós aí um vídeo. É um vídeo curtinho, 5 minutinhos, com o padre Paulo Ricardo, que nos ajuda também a entender esses 10 mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus resume todos os mandamentos nos 2 mandamentos básicos, de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É interessante nós notarmos o seguinte, que com a vinda de Jesus a este mundo, ele aboliu todas as leis rituais e processuais do Antigo Testamento e deixou de pé somente aquilo que era o direito natural. E no direito natural está o quê? Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, elas podem ser resumidas nos 3 primeiros mandamentos, que é a primeira tábua, resumido em amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda tábua, que são os outros 7 mandamentos que dizem respeito ao próximo, ama o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus, então, resume, não é, todos os deveres morais, naturais a estas 2 realidades, ele está nos dando uma facilidade muito grande de nós observarmos as leis. Por quê? Porque, claro, no Antigo Testamento havia centenas e centenas de pequenas leis a serem observadas e as pessoas tinham que decorar aquilo, prestar atenção, tornava-se um verdadeiro tormento. Nós podemos resumir aqui toda esta realidade. Em primeiro lugar, o amar a Deus de todo o coração.
Bom, mas como é que nós somos capazes de amar a Deus de todo o coração? Só existe um jeito. Você tem que amar a Deus. Você também tem que amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos. Então, como é possível, com um coração tão fatiado assim, com tantos amores, amar a Deus de todo o coração? Bom, para amar a Deus de todo o coração, o que você precisa fazer então é amar Deus em todos estes amores. Ou seja, Deus é a causa final de tudo aquilo que nós amamos. É assim que você não precisa deixar de amar seu pai e sua mãe. Você vai agora amá-los por causa de Deus. Você não precisa deixar de amar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos. Você vai amar todas essas pessoas por causa de Deus. E até você mesmo precisa ser amado por causa de Deus. Quando você coloca este foco, esta causa final, então você está desentortando a sua vida. Por quê? Porque na vida moral do cristão, o importante não é somente o que você faz, mas o porquê você faz. Não adianta nada você fazer as coisas certas pelas razões erradas. Você dar um beijo na sua mãe para comprar a benevolência dela. Você elogiar uma pessoa simplesmente para alimentar a sua vaidade. Você está fazendo coisas certas pela razão errada. Mas se você faz tudo por amor a Deus, né? Se você coloca Ele acima de tudo e como objetivo final de tudo que você faz, ali você está colocando sua vida em ordem. Este é o eixo fundamental. Agora, este eixo fundamental de amar a Deus com todo o nosso coração, ele se concretiza, porque o primeiro mandamento é este, na ordem da dignidade, mas não é o primeiro na ordem da execução. O primeiro mandamento na ordem da execução é o amor ao próximo, porque quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo a quem vê, não está conseguindo pôr em prática este primeiro mandamento. Então, para que o primeiro mandamento realmente se torne verdadeiro, real, concreto na nossa vida, precisamos amar o próximo. É ali, o primeiro na ordem da execução. E é por isso que quando a gente vê uma pessoa crescer na santidade, a primeira coisa que a gente vai ver, para ver se realmente ela está se santificando, é o relacionamento com os irmãos. Não adianta ter arroubos místicos e ter uma vida de oração elevada se você não está mudando a sua vida, não está mudando a sua forma de se relacionar com os irmãos. Porque é lá, no irmão, que a gente vê se você está realmente amando a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, pessoal. Meu povo de Deus, filhos e filhas amadas de Deus. Esse foi o nossa conversa hoje, né? Espero que vocês vendo o vídeo e também esse vídeo aí do Padre Paulo Ricardo, que vocês possam crescer um pouco mais ainda na fé, conhecer mais de Jesus Cristo, da nossa religião, da nossa igreja, da nossa fé. E eu fico por aqui, peço a vocês que me desculpem alguma falha e vamos terminar pedindo a Deus, né, a sua bênção, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos ilumine, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.